Boa tarde a todos. Sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo, que é um momento muito importante que a nossa casa nos oferece. A gente está num momento especial, de algum afastamento físico, mas a gente continua levando a todos, né, o Evangelho do Senhor Jesus, a doutrina espírita com os seus ensinamentos maravilhosos, a psicologia espiritual, enfim, todo esse conteúdo que é importante para todos nós, para que a gente tenha condições, né, de lidar com as nossas questões do dia a dia de uma melhor maneira. E a nossa casa não está somente com relação a essa ajuda que disponibiliza a todos na questão do estudo, de levar o conhecimento. A nossa casa continua também, né, fazendo o seu trabalho de assistência do ponto de vista espiritual, do ponto de vista social. Tanto é que o nosso atendimento fraterno ele continua, só que é feito via WhatsApp. São pessoas que estão preparadas para levar àquele que necessita uma palavra de apoio, um acolhimento amoroso, para que ele se sinta mais fortalecido e entender que a gente não está só aqui no mundo, né? Então, o atendimento é feito simples e unicamente pelo WhatsApp, né? A gente pede que não use o celular, né? Porque tudo é feito através do WhatsApp e todas as orientações são dadas. Nós também temos o nosso trabalho social, que continua, né? O atendimento às famílias das comunidades do entorno, que é o Seja Barra. São pessoas que passam por grande dificuldade. Então, por isso, nós necessitamos, né, da colaboração, das mãos unidas com todos vocês, para que a gente possa dar sustentabilidade a essa obra que se faz muito necessária, né? Porque, como o Senhor Jesus nos ensinou, é o amor acima de tudo, o alto amor e o amor ao próximo. E é uma forma também da gente amar a Deus. Então, por isso, nós temos funcionando a nossa cantina, que a nossa Cozinha do Amor tem feito aqueles quitutes maravilhosos, e é uma forma de nos ajudar também, porque, às vezes, nós, donas de casa, já não sabemos o que vamos fazer, né? Com tanta gente em casa, é marido, é filhos, e a gente sabe que tem que variar um pouquinho, senão aquilo fica muito chato. Então, aqui o Seja nos oferece salgados, tortas, quiches, bolos maravilhosos que vão nos ajudar, né? Que são coisas feitas com muito amor e que vão nos ajudar na preparação, né, do nosso cardápio diário. E, além disso, a gente está auxiliando a nossa casa, a obra social, a construção do nosso educandário, né, que vai se dirigir justamente a jovens e crianças que vivem por aí sem uma assistência maior, muitas vezes sendo vítimas de irmãos nossos doentes da alma que vão desviar, né, a sua trajetória nessa reencarnação. Por isso, urge a construção do nosso educandário. Então, estes recursos também se dirigem para ele, né? Temos a nossa cesta básica, que é uma forma de ajudar essas famílias que, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não têm o alimento necessário. E não é só para isso que a assistência social se faz. É também na medicação, comprando os remédios que eles necessitam, ajudando nas dificuldades que eles têm vestuário, móveis, ajudar no aluguel, que muitas vezes eles não têm, ainda mais nesse momento que o desemprego está por aí campeando. Então, é uma necessidade imperiosa, né, que a gente tem de fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizessem por nós. Então, isso tudo nós fazemos com esta ajuda amorosa que vocês têm trazido para nós, segurando nas nossas mãos, para que a gente, nessa corrente de amor, possa levar o alívio, possa levar o alento, o acolhimento a todos que necessitam. E nós também poderemos ajudar através das doações em espécie, né? É só entrar em contato com o nosso site ou ligar aqui para a nossa casa e todas as informações serão dadas para que esse ato de amor possa ser feito. Então, já com os nossos avisos, vamos fazer a nossa oração para que a gente possa se preparar para as reflexões desta tarde, para esse estudo que, com certeza, né,
vai fazer com que a gente enxergue de uma maneira mais amena a vida que nos cerca. Então, vamos todos pedir a Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre amoroso, guia dos nossos caminhos, que nos envolva todos, para que nós tenhamos, Senhor, o discernimento, a sensibilidade para apreender todos esses conteúdos que nos serão trazidos. Rogamos também a Joana de Anjos, a nossa mentora tão querida e amorosa, que nos envolva a todos, junto aos nossos lares, onde quer que nós estejamos, para que esse estudo possa penetrar profundamente em nossas mentes, em nossos corações, e possam nos ajudar nas nossas questões do dia a dia, na nossa vida de relação, enfim, que possamos aproveitar bastante tudo isso que o Mestre Jesus, que os Espíritos amigos nos trazem para nos ajudar, para nos acalentar. Graças a Deus. Bom, queridos, nós hoje vamos falar da renovação das atitudes mentais. E olha que é um tema bem pertinente ao momento que a gente está passando, né? Porque é um momento de muita aflição, de insegurança, e muitas vezes a gente se deixa levar por um sentimento contraditório, ou então um pessimismo muito grande, um desânimo. E a gente vai justamente refletir sobre isso. De que maneira a gente pode passar pelos desafios da nossa vida de uma maneira mais tranquila, mais ligada ao nosso Pai e com o nosso coração mais tranquilo, né? Com maior consolação diante das dores que fazem parte do nosso processo reencarnatório. Então, gente, a primeira coisa que eu vou fazer para vocês é ler uma passagem do Mestre Jesus que é muito interessante e que é uma passagem que mexe muito comigo, porque muitas vezes a gente se deixa levar mesmo pelo desânimo. Ai, meu Deus, nada dá certo. O que vai ser de mim amanhã? O que vai ser, né? O que vai ser? A gente já colocando no futuro algo que a gente nem sabe se vai acontecer. Então, o que Jesus nos fala? Olha que legal, gente. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Jesus. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 31. O que é que Jesus quis dizer com isso para todos nós? Porque a cada dia basta o seu mal. O que ele quis dizer com isso? Na realidade, nós temos que entender que nós estamos reencarnados num planeta de expiações e provas. E, como tal, os desafios que temos pela nossa frente estão colocados para que a gente possa desenvolver o quê? A inteligência, a intelectualidade e as potências da alma. Se tudo fosse muito tranquilo, muito fácil, a gente não teria esse desafio que nos move para frente. É a mesma coisa se a gente pegasse, por exemplo, um aluno que está na faculdade e colocasse ele para ter aula numa salinha de primeiro ou segundo ano do ensino fundamental. Ele ia ficar entediado ali. Meu Deus, isso aqui é um saco, não tem o que eu aprender. Eu já sei isso aqui. Então, na realidade, por isso que a gente precisa de coisas que nos motivem, que nos levem para frente. São as coisas boas, porque nesse mundo em que vivemos temos os nossos momentos de alegria, de satisfação, mas principalmente os desafios, né? E por que isso tudo? Para que a gente possa buscar em nós o que temos de melhor. O reino de Deus. Porque, na realidade,
nós nos esquecemos de uma coisa muito importante. Nós não somos simplesmente humanos. Nós somos espíritos imortais, filhos do Pai. Temos em nós as potências, a herança do Pai. Ou seja, tudo em nós nos foi acrescentado, nos foi dado pelo nosso Pai Celestial. E Jesus sabia disso e nos falava disso, do reino de Deus que está dentro de nós. Porque temos essencialmente em nós o quê? O amor, que é essa a herança do Pai para com todos nós. E Emmanuel, ele escreveu um texto, fez um comentário muito interessante a respeito dessa passagem de Jesus. Eu vou até ler, porque eu acho muito legal o que ele fala, gosto muito de Emmanuel. E ele diz o seguinte, pelo que fala aqui, né, que parece? Que Jesus recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. Não se preocupem, não se preocupem com o que vão comer, com o que vão vestir. Então, parece que está nos convidando à inércia, a simplesmente deixa a vida me levar. E não é isso. O que ele fala é o seguinte, não recomendou a indiferença ou irresponsabilidade. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico, porque é uma característica de espíritos imperfeitos que ainda estão aqui, caminhando, aprendendo, lidando, lutando num planeta de expiações e provas. O pessimismo é como se fosse uma trave que não nos favorece, que não nos possibilita seguir em frente. E ele fala mais. Dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão, ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos, desafios da jornada terrena e consequências das escolhas enganosas. Pois é. O que a gente gostaria, ou melhor, o que a gente esperaria encontrar no planeta de expiações e provas? Tem muita coisa bonita até. Nosso planeta é lindíssimo. Deus nos deu um lar maravilhoso para que a gente pudesse aprender, pudesse socializar, pudesse desenvolver o amor em nós junto com o nosso próximo. Mas precisamos, sim, das pedras do caminho, fazem parte. Se não fossem os desafios, a gente ainda estava onde? No primitivismo. Ainda estávamos no mundo primitivo. Não teríamos desenvolvido a nossa intelectualidade, e, em desenvolvendo a nossa intelectualidade, não teríamos condições melhores de utilizar os ensinamentos que nos são concedidos. A moralidade, como é que a gente vai fazer escolhas, utilizar o nosso livre-arbítrio, se a gente não tem o conhecimento? Então, o conhecimento nos ajuda dentro disso. E ele fala também, urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. O que preciso trabalhar dentro de mim? Por que eu preciso trabalhar dentro de mim? Porque eu tenho, sim, as potências da alma. Eu tenho em mim todas as características do amor que Deus colocou em cada um de seus filhos. Mas Ele nos deu o quê? Condições de ir desenvolvendo esse amor. Nós não somos simplesmente androides, fantoches, que Deus colocou e aperta um botãozinho e vai. Não é, não. Ele nos deu a liberdade de escolha. Isso é um ato de amor de Deus para conosco, assim, incomensurável. Então, por conta disso, é necessário que, para que a gente faça escolhas mais assertivas, a gente não busque tanto caminhos que vão nos trazer consequências danosas, enganosas, a gente se conheça. Daí a necessidade do autoconhecimento, para que a gente possa entrar em contato com as nossas questões, para que a gente possa entrar em contato com as nossas características e dar continuidade aquelas que são positivas, aquelas que a gente já conseguiu superar
né, através, transformando-as em melhor qualidade, através das reencarnações, através das experiências de vida, e a gente transformar aquelas que ainda são imaturas, que permanecem dentro de nós. Esse texto tão bonito, e é muito maior, eu só trouxe um pedacinho, ele está no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, no capítulo 86. Então, a gente pode lembrar também de uma passagem de Jesus, que ele fala assim, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Lembram dessa passagem? É justamente isso, está ao nosso dispor. E ele fala uma coisa também muito importante, nessa passagem que eu acabei de falar, de dizer para vocês. Ele fala que como nós, pais terrenos, se o filho nos pedir, né, um peixe, a gente não vai dar uma serpente. Se o filho nos pedir um pão, a gente não vai dar uma pedra. E nós que somos falhos ainda, imaturos, com uma série de dificuldades, que dirá nosso Pai Celestial? Esse Pai de amor e bondade, que nos ama com um amor que a gente não consegue sequer dimensionar. Então, gente, por isso, a nossa necessidade de confiança em Pai. Nós não estamos sós. Nós somos filhos bem amados de Deus, nosso Pai. Ele coloca à nossa disposição, benfeitores espirituais que nos ajudam, que nos orientam, que cuidam para que a gente possa caminhar de forma mais segura nessa nossa reencarnação. E também temos, acima de tudo, o nosso Mestre Jesus, esse amigo incondicional de todos nós, esse companheiro de todos os momentos, que se fez homem quando aqui esteve, para justamente nos exemplificar, nos mostrar o caminho através dos seus ensinos, através dos seus exemplos. E a gente, como eu falei antes, tem que lembrar que a Terra é um planeta de expiações e provas, né? Porque os espíritos que aqui vêm ainda têm muita coisa a trabalhar dentro de si. O que ele tem que trabalhar? Ainda a sua imaturidade, coisas que ainda precisam ser desenvolvidas, outras já se desenvolveram. E já se desenvolveram mesmo, porque a gente está num planeta de expiações e provas. Já vivenciamos, já reencarnamos em planetas primitivos. E a gente não chegou até esse nível de mundo porque Deus deu uma colher de chá para a gente. Não, nós conquistamos, porque Ele é um Pai amoroso, mas justo. E muitas vezes a gente sabe que os nossos filhos, que se a gente passar a mão na cabeça deles, a gente está prejudicando. Da mesma maneira, nosso Pai, né? Ele nos dá todas as condições para que a gente possa superar esses desafios, esses entraves que fazem parte do nosso crescimento, do nosso aprimoramento. Então, nenhuma criatura aqui na Terra, humana que esteja aqui, ela vai atravessar a vida sem ter a noite escura da alma. O que quer dizer isso, noite escura da alma? São os nossos desafios. Desafios que a gente precisa, né, para desenvolver essas potências da alma que eu já falei. Mas outras situações são as consequências das escolhas que nós fizemos, escolhas imaturas. E é a questão da ação e reação. Aquilo que nós escolhemos, nós vamos assumir a consequência justamente numa questão de aprendizado. Não é castigo. Ah, aqui se faz, aqui se paga. Tem um ditado popular que fala isso. E não é isso, né? A questão é a gente aprender. Todo o contexto da lei divina é na questão do aprendizagem, do melhoramento das suas criaturas, principalmente dos seus filhos. E por isso que a gente encontra no nosso dia a dia as condições de frustrações, vivências emocionais frustrantes, em que a gente tem o desencanto, a amargura, que vão substituir as nossas expectativas de alegria e bem-aventurança. Quantos de nós, né, quando é ainda adolescente, jovem, faz aquela ideia de que a sua vida vai ser uma coisa maravilhosa, um mar de rosas, céu de brigadeiro. E as coisas não são assim. É claro que a vida na Terra não é simplesmente de dores. Deus, nosso Pai, sabe que
precisamos dos momentos de refrigério, né, para que a gente possa descansar um pouco das agruras que fazem parte dos nossos desafios, para que a gente tenha forças e tenha ânimo para seguir em frente. Então, quais são esses desafios que temos à nossa frente, né? Nós temos problemas econômicos. Então, nesse momento que a gente está vivenciando, a coisa está meio complicada. Então, o problema econômico, às vezes, na maioria das vezes, nos tira o sono. O que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Isso tudo nos tira o sono, nos tira o prumo e o equilíbrio. As circunstâncias sociais, o desemprego, o fracasso nas lutas que sombreiam a alma, envolvendo-a em escuridão. Joana de Ângeles, em Atitudes Renovadas, no capítulo 51, fala sobre isso, né, da gente se deixar levar pelo desânimo, pelo pessimismo, diante dos desafios para os quais nós fomos preparados. Porque uma coisa a gente tem que entender, né, a misericórdia divina, ela cuida da gente com muito carinho. Então, quando a gente está se preparando para reencarnar, não é simplesmente assim vamos lá. É todo um preparo, todo um trabalho que é feito para que a gente tenha condições de chegar aqui no planeta, né, na nossa condição de humanos, e lidar com as questões que a gente precisa aprimorar, que a gente precisa, enfim, aprender de uma forma positiva, assertiva. Então, ninguém vem aqui sem preparo. Ninguém vem aqui fadado ao fracasso, pelo contrário. A espiritualidade benfeitora, os nossos mentores e, acima de tudo, o nosso Mestre Jesus fazem de tudo para que a gente venha preparado e possa sair daqui com o maior número de aprendizagens possíveis, né? Mas a questão é o seguinte, nós temos uma coisa chamada pensamento. E tem um ditado que diz assim, somos o que pensamos. O que é isso? Somos o que pensamos. Porque o pensamento, ele vai justamente exteriorizar aquilo que somos, aquilo que estamos sentindo. E o pensamento, ele é uma energia radiante, ou seja, ele se espraia, tem comprimento de onda, ele vai adiante, ele está por aqui. O que vocês estão pensando, o que eu estou pensando, o que o Adolfo ali na Ilha de Som está pensando, está por aqui, ó, em todo o ambiente. E o nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem ou do mal. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos pensar de acordo com aquilo que sentimos, com aquilo que o nosso interesse se faz presente. Se eu sou uma pessoa, ainda com as dificuldades que fazem parte ainda da minha imaturidade espiritual, mas se eu me esforço para buscar seguir dentro do que eu posso os ensinamentos de Jesus, as orientações que nos são trazidas, eu vou estar com os meus pensamentos, em grande parte, ligadas a isso que eu estou buscando. Mas se eu simplesmente estou aqui, vivendo no planeta, vivendo no mundo material, achando que somente isso é o que importa, só isso é que representa tudo aquilo que eu preciso, aí a coisa vai ficar complicada. Por quê? Porque, na realidade, né, nós somos muito mais do que esse corpo de carne. É um empréstimo que recebemos de Deus para que a gente possa lidar, possa agir dentro do mundo material. Mas isso não é o mais importante, até porque isso é falho. A matéria é passageira. O que importa são as coisas do espírito. E quando a gente não se deixa levar, quando a gente não busca esse trabalho de se conhecer, de valorizar a nossa condição de espíritos imortais, a coisa fica muito complicada. Então, o homem se torna aquilo que ele cultiva no pensamento. É Joana falando isso no livro Momentos de Felicidade. Então, é necessário que a gente esteja atento a isso. Aí vamos dizer assim, mas espera aí, eu estou aqui vivendo na Terra, cheio de problema para resolver, vou ficar pensando em condição espiritual, que eu sou um espírito imortal? É uma questão de treinamento.
Nós aprendemos através da repetição, né? E, através do pensamento, ele vai se expressar, vai colocar para fora tudo aquilo que ele é. E, através dos pensamentos, vem o quê? As atitudes, né? Eu vou ter uma atitude que o meu pensamento, naquele momento, está tendo. Então, podemos dizer assim, mas isso é muito bonito, mas não é assim, não. Porque como é que eu vou controlar meu pensamento? Tem horas que vem umas coisas aqui, ai, meu Deus do céu, e eu não consigo controlar. Pois é aquilo que a gente falou. É através do treinamento. Como assim, treinar pensamento? Que negócio é esse? Buscando leituras edificantes, buscando na oração. Olha o que Jesus falou lá naquele que Emmanuel, aliás, falou, né? Que Jesus nos falava o quê? Deixa eu ver se eu acho aqui na folhinha. Está aqui, ó. O que ele falava? Ele falava que ele Jesus nos convidava à vigilância e à oração. Então, vigilância e oração. Isso deve ser duas companheiras constantes na nossa vida. Porque se a gente não se vigiar, e não é no sentido negativo de quais são os meus defeitos, não é isso. É a gente estar atento às nossas posturas, aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, e buscar na oração a força para poder ir reformulando isso tudo. É claro que ninguém vai sair do planeta, nesta reencarnação, um espírito puro, mas a gente pode sair de uma condição muito melhor, né? Menos sofrida para nós. Porque quando a gente chega no mundo espiritual, depois do nosso desencarne, o que a gente vê? O que foi que eu deixei de fazer? O que foi que eu fiz? E muitas vezes a gente se frustra com a nossa inércia diante de muito que a gente poderia ter feito. Então, o bem pensar é uma elevada forma de viver. Por isso que Santo Agostinho falava isso, de noite, né, fazer uma reflexão, reavaliar o dia. Por quê? Para que a gente possa entender aonde a gente tomou determinadas atitudes, aonde tomou outras, de que maneiras a gente se desequilibrou. É nisso que Joana nos chama para o autoconhecimento. A gente entender as nuances dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E de acordo, por quê? Porque de acordo com o teor vibratório do nosso pensamento, se for um teor bom, regular, mal ou infeliz, nós vamos ter a aferição do nosso nível moral. E, em razão disso, cada qual vive num mundo edificado pelo seu pensamento. Como assim? Pois é, se eu sou uma pessoa que só penso em ganhar dinheiro, por exemplo, mas ganhar dinheiro é errado? Não, claro que não. A gente precisa, né, da condição material para poder viver no mundo material em que estamos reencarnados. Mas se isso é a tônica da nossa vida, que se torna quase uma obsessão, o que a gente vai pensar? Qual vai ser o nosso padrão mental? Ganhar dinheiro. Eu conheço uma pessoa que às vezes se comunica comigo pelo WhatsApp, manda mensagens que só falam de ganhar dinheiro, como você ser melhor na sua profissão, quais as formas de você melhorar a sua aquisição material, como é que você pode, quais são sei lá como é que fala isso, os aplicativos no banco que você pode ganhar. Ele só fala isso, ganhar mais dinheiro, só fala isso. Então, na realidade, estamos passando por esse momento e essa pessoa está apavorada, com medo, né, de quê? De que os seus ganhos, os seus lucros estejam diminuindo. Então, esse é o seu padrão mental. E, com relação a isso, por isso que Jesus nos convida à vigilância e à oração, porque isso é educação mental e moral. E, com isso, a nossa vibração, o nosso pensamento, né, o teor desse pensamento vai se modificando, vai se higienizando, digamos assim. Isso nos traz o quê? Bem-estar. Todos nós já passamos por momentos em que a gente estava lá para baixo, né?
ai, coitado de mim, nada dá certo. E como é que a gente se sente mal? Dá dor de cabeça, dor no estômago. Por quê? Porque a gente está vibrando negativamente, em energias perniciosas que vão fazer com que eu me sinta mal. Por isso que é necessário a gente buscar o quê? A autoevangelização, buscar o esclarecimento, que Jesus já tinha dito, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Da ignorância, né? Ignorância no sentido de não conhecer, daquelas situações que a gente repete e não consegue sair, como se estivesse num automatismo negativo. Não é isso? E a gente vai ter mais olhos de ver e ouvidos de escutar, como disse o nosso Mestre Jesus. E, com isso, o que acontece? A gente vai também passando adiante uma forma diferente de viver. Porque, muitas vezes, a gente acha que o conselho, né, que a gente vai dar para uma pessoa vai ajudá-la a mudar determinada situação, determinado modo de pensar, perspectiva de vida. Até vai, mas, principalmente, o que vai ajudar a essa pessoa a, talvez, buscar um novo rumo é o nosso exemplo. O exemplo é aquilo que arrasta, é aquilo que toca, muito mais do que as palavras. O que foi que o Mestre Jesus, por que o Mestre Jesus nos tocou de uma forma e nos toca de uma forma tão profunda? Por conta do exemplo. Né? Ele não escreveu nada. Os seus discípulos, eles simplesmente colocaram, né, escreveram o que Jesus vivenciava, o que ele falava, o que ele exemplificava. E os seus exemplos ficam para nós até hoje. E uma coisa muito interessante, que a gente precisa lembrar, é que quando a gente fala de espíritos encarnados, a gente tem que lembrar dos desencarnados também. Né? Aqui nesta sala, temos 3 pessoas encarnadas. Eu, a Jana e o Adolfo, ali na Ilha de Som. Mas acontece que desencarnados aqui tem vários, sentadinhos na cadeira, em pé, não sei, eu não consigo ver. Mas, de qualquer maneira, como Paulo dizia, há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Testemunhas encarnadas e as desencarnadas também. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta assim aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? O que eles respondem? Muito mais do que imaginais. Influenciam ao tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, a gente tem que entender também as companhias espirituais que nós temos. É de acordo com o que a gente pensa, com o nosso padrão mental. É uma questão de sintonia. Se eu estou com um padrão mental, que eu estou buscando orar, me vigiar, não que eu vá virar santo, como nós já falamos. Ainda temos as nossas questões, mas busco refazer, busco, né, sair daquela ambiência mental em que eu estou me colocando. O que acontece? Eu vou ter um padrão mental que vai atrair espíritos benfeitores, espíritos amigos, o meu mentor espiritual que vai ter mais acesso a mim para poder me orientar. Ao passo que, se eu tiver com um pensamento negativista, um pensamento cheio de amargura, né, de baixa vibração mesmo, eu vou atrair o quê? Espíritos que, como eu, né, estão nessa mesma faixa de negativismo, de tristeza, de desânimo, de revolta, e, para não falar outras coisas mais, né, um coração, um sentimento cheio de ódio. Então, o que a gente precisa fazer? Vigiar. Né? E Joana de Ângeles fala isso para a gente muito bem. Se vocês quiserem a respeito disso, tem um livro muito legal, chama-se Atitudes Renovadas. E ele fala para a gente, ela fala para a gente justamente desse trabalho que a gente precisa fazer a todo momento em que a gente se lembrar, não só com a oração, mas com essa vigilância, com essa reflexão, para que a gente possa ter uma condição melhor. E uma coisa também que Joana chama atenção, e Iraci sempre fala disso, é que esses nossos pensamentos negativos, de tristeza exacerbada, de raiva, de rancor, de pessimismo, nada vai dar certo. Né? É que nem aquela hiena, não acho que não é do tempo de vocês, não.
vocês são mais jovens, mas quem já tem mais ou menos a minha idade, lembra de um desenho que tinha uma hiena, né, que vivia sempre para baixo, ó Deus, ó vida, ó azar. Ela estava sempre reclamando da vida. E é o que a gente faz. É um desenho que tinha, mas, na realidade, demonstrando que muitos de nós faz. Então, quando a gente está com esse pensamento negativo, que a gente se envolve nesse automatismo extremamente doentio e não sai dele, o que acontece? Essa energia que a gente está, né, deixando, exteriorizando, vai nos impregnar fisicamente. E o que acontece? Vai desorganizar, desequilibrar nossas células, nossos órgãos, e nós vamos enfermiçar. Aí vem as doenças físicas. Não falando já das doenças emocionais, porque pelo fato da gente estar assim nessa situação de extrema amargura, de extremo pessimismo, mais a presença espiritual de espíritos que também estão na mesma faixa, na mesma condição, exacerbando o que a gente está sentindo. Né? E mais essa energia deletéria que a gente está envolvendo no nosso corpo, a gente vai emocionalmente piorar, né? Mentalmente piorar e fisicamente adoecer. Então, vê como os nossos pensamentos têm forças para o bem, porque eu posso estar até com uma enfermidade, mas se eu começo a orar, se eu tenho um pensamento positivo, eu vou dar chance, eu vou dar condições para que espíritos benfeitores possam agir no meu corpo físico, agir no meu perispírito e me trazer o alívio que eu estou necessitando. Então, muitas vezes, Deus se esqueceu de mim. Deus não esquece de nenhum de nós, mas a gente tem que dar condições para que esses espíritos amigos possam agir sobre nós, seja no nosso corpo físico, na nossa mente, nos tranquilizando, nos orientando. Então, são as chamadas correntes mentais. Por aqui, cheio de correntes mentais. São os nossos pensamentos, né? Nós atraímos, via de regra, os que sintonizam conosco. Quando a gente está na rua, eu me lembro que, antigamente, uma senhora, ela era espírita, já desencarnou. Ela falava assim, olha, quando você estiver andando pela rua, não fica pensando muito em assalto, não. Porque, de tanto você pensar em assalto, você pode ser assaltada. Na época, eu era jovem, eu achava que ela estava falando uma grande bobagem. Mas é claro que não é porque a gente está pensando em assalto que a gente vai ser assaltada. Não é bem por aí, né? Mas só que os nossos pensamentos, se estão numa faixa negativa, a gente vai atrair encarnados que estejam nessa mesma faixa. Então, a gente tem que ter cuidado com o que nós pensamos. E, muitas vezes, a gente acha que é tão difícil a gente sair da situação em que nós nos encontramos. Às vezes, o desafio pesa bastante nos nossos ombros. A gente sabe, e Jesus já nos falava, que Deus não dá fardo mais pesado para os seus filhos que as nossas próprias forças. Mas tem hora que parece que o fardo pesa muito, né? Parece que nada dá certo. E a gente se deixa levar pelo desânimo, pelo pessimismo, né? pela desesperança. E parece que as coisas não têm saída. Claro que tem. Né? Tudo passa. Os momentos de dificuldades passam. E depois vem aqueles momentos mais tranquilos, até alegres, também passa. Como assim? Porque a gente está aqui para aprender. Né? Estamos aqui para aprender. E como é que nós vamos saber as nuances da vida, as nuances do sentimento, se a gente não experimentá-los? Não é isso? É claro que, enquanto nós somos ainda espíritos imperfeitos, a gente experimenta sentimentos que não são muito adequados, digamos assim, ao equilíbrio. Mas fazem parte do nosso processo de aprendizagem. Como Joana diz, são as emoções que nós ainda temos e que a gente precisa entender que as temos e como é que a gente vai lidar com elas. Ir transformando-as através do conhecimento que a gente tem a respeito de nós mesmos. Então, gente, essas correntes mentais estão por aí e vão atrair pessoas que se sintonizem com ela. Não sei se já aconteceu com vocês, que, de repente, vocês pensarem numa pessoa com quem vocês tenham muita intimidade,
ou pensam e, de repente, ou a pessoa chega na sua casa, ou então o celular toca. É a sintonia de pensamentos, né? Então, gente, a gente tem que estar atento a esses pensamentos que a gente tem, a essa sintonia que a gente precisa. Por isso que é necessário que a gente lembre que não estamos sós, né? A gente ainda não tem os olhos de enxergarem o mundo espiritual. Uma ou outra pessoa que tem a mediunidade da vidência, ela pode enxergar os encarnados que estão aqui. Mas nós ainda não temos, mas a gente percebe. De acordo com os nossos pensamentos, quando a gente está com um sentimento de muita raiva, de muita angústia, o que acontece? Aquilo parece que piora, aquilo se exacerba. Por quê? A atração. A atração com esses nossos irmãos desencarnados. E a gente também tem que entender uma coisa. O negativismo, ele é tão prejudicial, a gente se coloca numa situação de repetição, repetição, porque, na realidade, as situações para as quais a gente tem dificuldade não é só de agora, né? Muitas vezes são situações que estão no nosso inconsciente, né, em que vivenciamos em épocas passadas, e estão ali. Só que com a nossa inércia, com a nossa falta de vontade, da nossa confiança de superar aquele obstáculo, o que acontece? Aquela condição do nosso inconsciente, aquela situação, se exacerba. E aí a nossa sombra toma conta de nós. Eu não consigo, eu não posso, eu sou infeliz, eu sou uma pessoa que não tem valor, ninguém gosta de mim, e por aí a gente vai alimentando essa sombra que existe, sim, mas que é para a gente aprender com ela. Então, por isso que é necessário que a gente tenha o entendimento de que tudo é feito para que a gente saia daqui vitorioso. Nenhum de nós está aqui. Deus faz assim, deixa ela reencarnar, ou ele reencarnar. Mas não vai dar certo, não. Não é assim. Enquanto a gente não está preparado para que tenhamos condições de superar aquela situação, aqueles obstáculos, né, a gente não reencarna. A gente é totalmente preparado. Mesmo os nossos irmãos, que às vezes nascem, né, em condições muito difíceis, em que não conseguem interagir com as outras pessoas, né, vivem numa cama, de uma forma de uma vida vegetativa, ele está progredindo, tá? Refazendo uma série de questões que ele precisava refazer, mesmo naquela condição. Então, a lei é a lei do progresso, lei do trabalho, que é necessário que a gente faça, e a lei do progresso, que estamos aqui progredindo. E queiramos ou não, um dia chegaremos à condição, né, de espíritos puros, da perfeição relativa, em que estaremos, assim como Jesus, ajudando outros espíritos, através da cadeia hierárquica, a ajudarem espíritos como nós. E a gente tem que lembrar que tudo, né, que a gente foi conseguindo foi de baixo para cima. Se a gente lembrar da nossa escola, né, dos nossos bancos escolares, a gente começou, né, aprendendo as primeiras letrinhas, os primeiros números, e assim foi, até chegar à condição de frequentar uma faculdade ou um curso técnico, uma coisa mais especializada. Conosco também é a mesma coisa, né? O primeiro mundo que a gente, como humanos, a gente foi habitar foi um mundo primitivo, em que a gente ainda não tinha condições de fazer escolha nas primeiras reencarnações, porque nós não tínhamos ainda bagagem intelectual, né, vivência intelectual, para que a gente tivesse condições de fazer escolhas. Então, com isso, a gente foi aprendendo de uma forma ainda bastante brusca, mas necessária. Para quê? Para que a gente pudesse prestar atenção, para que a gente pudesse desenvolver de nós determinadas potências que precisavam daquele cenário para que a gente pudesse desenvolver. Depois, a gente chegou o quê? A condição
de estarmos num planeta de expiações e provas, intelectualmente já mais favorecidos, a ciência aí mais favorecida, mas ainda precisando trabalhar as questões morais, né? Se a gente fizer um mergulho interior, né, aquilo que Santo Agostinho falou e que Joana nos convida a fazer, a gente vai ver que ainda tem muito a ser trabalhado. Mas não é impossível, né? Porque se a gente fizer esse esforço, né, de vigilância, né, de determinação, a gente vê que vai diluindo, sim, essas questõezinhas que nos incomodam e que a gente sabe que são responsáveis pelo nosso sofrimento. Porque a dor faz parte do nosso mundo ainda, no mundo material, né? Dor física, que é um aviso de que algo não está bem com o nosso corpo, as dores morais ainda, né? As dores emocionais, para dizer que alguma coisa não está bem conosco, é necessário que a gente preste atenção na gente mesmo. Mas o sofrimento, o que é? É revolta com essa dor, com essas situações que são colocadas à nossa frente, para que a gente possa equacionar, para que a gente possa pensar a respeito, para que a gente possa reverter situações que estão cristalizadas dentro de nós. E aí, por conta desse negativismo, essas situações cristalizadas, a gente entra em autoobsessão, né? Repetindo situações, e a gente não se permite sair daquilo. E o que é o automatismo? É justamente a gente viver no automático, repetindo as mesmas coisas. Então, é impossível de sair. Claro que não. A gente tem toda a ajuda de encarnados, às vezes do familiar, um amigo, na casa espírita, que nos dá condições, através das palestras, dos cursos, não é isso? Da gente escutar o que a gente precisa. Quantas vezes a gente vem à palestra, né, e fala assim, nossa, essa palestra foi para mim. Tudo que falou ali eu estava precisando. Olha só a misericórdia divina. Olha só a mão amorosa de Jesus, a mão de Joana, nos favorecendo a escutar conteúdos que vão nos ajudar a trabalhar as nossas questões, né? E Joana fala uma coisa muito bonita, olha só. Estás fadado à glória estelar. Olha, gente, o que nos espera? A glória estelar, ou seja, o progresso faz parte das nossas vidas. Queiramos ou não, nós vamos progredir. Podemos até ser teimosos e adiar, mas a gente não vai conseguir. Um dia, né, os ensinamentos do Mestre Jesus, a lei divina vai tomar conta da gente de uma tal forma que isso que está dentro de nós, esse reino de Deus, vai ser aquilo que vai nos tomar por completo. E a gente vai desenvolver as nossas potências da alma e vamos arrebanhar, né, irmãos nossos através do nosso exemplo. E Joana ainda fala mais assim, ó, confia em Deus em todas as situações da vida. Lembrando aquilo, um pai terreno, pai, mãe, terreno, se o filho pede um pão, não vai dar uma pedra, se pede um peixe, não vai dar uma serpente, que dirá o nosso pai? Nosso Pai amoroso, justo e bom. É claro que Ele nos ama acima de tudo que a gente possa sequer imaginar. Mas é necessário que a gente tenha a percepção do que Ele coloca à nossa frente. E a gente entender que a escala do espiritual, espíritos imperfeitos, que somos nós, é a terceira ordem. Depois tem os espíritos bons, que já são espíritos que já têm uma visão do amor muito maior. E depois os espíritos puros. E nas escalas do mundo, mundos primitivos, que já tivemos lá, conseguimos passar para aqui, com os nossos esforços, o amor de Deus. Depois temos expiações e provas de regeneração, que é para lá que nós estamos caminhando, né? Temos mundos ditosos ou felizes, em que os espíritos superiores ali estão trabalhando pela humanidade, pelos outros espíritos. E temos os mundos celestes ou divinos, onde iremos depois, né? Quando nós conseguirmos ir, e vamos conseguir ir superando as barreiras, ultrapassando os desafios e, principalmente, trabalhando o amor dentro de nós,
E precisamos ser otimistas sempre. Como assim? Tem vezes que uma situação que cai na minha vida, ou eu aceito ou eu me desespero. Pois é, mas tem uma coisa chamada resignação ativa. O que é resignação ativa? É aquela em que a gente aceita aquilo que está acontecendo como algo que eu preciso para aprender, desenvolver determinada coisa dentro de mim, mas eu faço um movimento para poder conseguir superar esses desafios que estão na minha frente. Eu não vou me entregar, eu não vou ficar que nem aquela hiena, ó céus, ó Deus, ó azar. Eu vou fazer a minha parte, sem revolta, sem desespero. Isso é resignação ativa. E a passiva? É essa que eu me entrego e fico chorando, que eu sou infeliz, Deus esqueceu de mim, me impregnando de energia negativa, não me permitindo aproveitar tudo aquilo que eu tenho, né, no meu inconsciente, aquilo que eu aprendo no momento atual, para poder alavancar a minha vida. Não é isso? E lembrar que Joana também falou uma coisa que é muito interessante, gente. Onde há aflição, não há solução. Como assim? Por quê? Porque, gente, quando eu estou desesperado, quando eu estou desesperada, a minha sintonia está lá embaixo. Eu não consigo acessar os benfeitores espirituais, por mais que eles façam. E para que a gente tenha condições disso tudo, é necessário o quê? Que eu cultive o hábito da prece, né? A prece vai me equilibrar, vai me ligar com a espiritualidade benfeitora, vai me ligar com Jesus, vai me ligar com o Pai. E não precisa eu falar palavras bonitas, né? Basta eu abrir o meu coração com sinceridade e pedir ao Pai aquilo que eu preciso. Mas lembrar também o seguinte: nem sempre, ou melhor, a ajuda sempre vem, mas nem sempre da maneira que eu quero. Porque nem sempre o que eu quero é o melhor para mim. Nossos filhos, a gente não dá tudo o que eles querem. Às vezes eles querem uma coisa que a gente sabe que vai ser prejudicial. Então, como é que nosso Pai faz? Ele nos dá, sim, aquilo que a gente necessita para o nosso melhoramento. E para que a gente possa ter condições de aprender, de ter o conhecimento que vai nos libertar, que vai nos alicerçar a caminhada, a gente precisa buscar conteúdos edificantes. Como Paulo disse, examinai tudo, retende o bem. Então, o Evangelho do Senhor Jesus, né, o Pentateuco, né, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Gênese. Isso tudo nos traz um cabedal de conhecimentos que a gente vai levar uma reencarnação inteira e não vai conseguir interiorizar. Temos as obras de Emmanuel, né, as obras de Joana de Ângeles, da doutora Anísia da Silveira, trazendo para a gente conteúdos emocionais maravilhosos para o tratamento, para o reequilíbrio da mente, reequilíbrio da emoção. E isso tudo, gente, é luz presente em nossas vidas, né? E uma coisa também muito importante é cuidar da hora vazia. O que Joana chama da hora vazia? Fico de bobeira, né? Não faço nada. Fico ali deixando a vida me levar, né? Sem objetivo, sem atividade. E isso vai me levar ao quê? Ao vazio existencial. O que é o vazio existencial? Eu vou buscar as coisas materiais para me trazerem satisfação, né? Vão me trazer realização pessoal. Mas aí eu vou ver que somente isso não vai me preencher. Aquele ânimo, aquela alegria momentânea vai se esvair. E eu vou entrar em quê? Em angústia, a ansiedade, a depressão, porque me falta alguma coisa, um objetivo na vida. E é no trabalho, é no estudo, é buscando você olhar o seu próximo com o amor que Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é que a gente vai começar a sair dessa situação que vai nos trazer tanto prejuízo, tanta dor. Como ela mesmo diz, hora vazia, nunca, né? E que grandes males são maquinados quando se dispõe de espaço mental
em aberto. Mãos desocupadas facultam o desequilíbrio que se instala. Cabeça ociosa é perigo à vista. Isso é Joana que está falando para a gente, em episódios diários, no livro dela. Então, gente, a gente precisa, né, buscar no trabalho, além do estudo, né, da vigilância da oração, o trabalho no bem. Né? Não há melhor ferramenta para poder nos ajustar às emoções, para poder nos levar, né, a um caminho melhor do que o trabalho no bem. O trabalho no bem é um antídoto para as nossas dores. Né? Uma vez, um palestrante falou, uma pessoa foi perguntar a um espírito benfeitor como é que ela conseguia aprender a conviver com a dor. E o que ele respondeu? Convivendo com a dor do próximo. Então, gente, nós precisamos trabalhar, sim, em prol do outro. Trabalho em relação a nós próprios, buscando o autoconhecimento, buscando a autoevangelização, né? Buscando a vigilância e a oração, mas também para o outro. E o SEJA nos oferece oportunidades maravilhosas de trabalho no bem. Né? Seja nas nossas palestras, seja nos nossos cursos, nos trazendo esses subsídios, no nosso trabalho voluntário, no trabalho com as nossas comunidades, nossas famílias, com o trabalho com os nossos moradores de rua. Tem tantas oportunidades de trabalho. Recebermos as pessoas aqui na casa. Agora, nesse momento, a gente está num distanciamento, mas isso é passageiro. Daqui a pouco estaremos todos juntos. E quantas pessoas chegam aqui com a dor em seus corações, o olhar aflitivo. Então, um acolhimento amoroso, uma palavra de estímulo, o amor, né, sendo direcionado através dos nossos olhos, através dos nossos pensamentos. Isso é trabalho no bem. Então, gente, eu gostaria de que isso tudo, né, pudesse estar presente em nossos corações, em nossas mentes. Nós somos filhos de Deus. Nós temos como nosso mestre, nosso companheiro de todos os momentos, o Mestre Jesus. Nós temos Joana de Ângeles e essa equipe de benfeitores espirituais a nos ajudar, a nos cuidar, a nos proteger, a nos orientar. Eles não vão de maneira nenhuma tolir o nosso livre-arbítrio, mas eles vão nos orientar, vão nos intuir para que a gente possa buscar sempre o melhor caminho. E, acima de tudo, temos Deus, nosso Pai, que é um Pai tão misericordioso. Não nos julguemos menos do que somos filhos de Deus. Não no sentido de orgulho, mas entender o que realmente nós somos. E, para isso, buscarmos nos aproximar do Pai cada vez mais, através da vivência do amor para com todos aqueles que necessitarem de nós, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual ou emocional, e, acima de tudo, amor a Deus. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe e que a gente possa ter uma semana, né, de positivismo, de pensamentos elevados ao alto e conscientes que não estamos sós. Tenhamos confiança em Deus, tenhamos confiança em Jesus, porque esse Pai de amor e bondade, esse Mestre amoroso, estão sempre conosco. Graças a Deus.